Bom dia a todos, aqui doutora Ivani Contini Bramante. Estou aqui hoje para mais um bate-papo com vocês sobre seguro garantia judicial. Eu estou aqui esperando o Dr. Carlos Henrique Bezerra Leite, da da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Já chamei o doutor aqui, vamos ver se ele entra. Que a minha conexão estava ruim quando eu entrei, vamos ver se agora melhora. Oi, doutor Carlos. Opa, deu certo. Deu certo. E aí, meu lindo, saudade de você. Quanto tempo que a gente não se vê? É verdade, né? É um tempão já que a gente não se vê, mas eu estou sempre te acompanhando, né? Suas decisões, suas participações nas lives aí. É uma honra muito grande, viu? Estar aqui com você, em nome da Academia Brasileira de Trabalho, nosso presidente, ministro Alexandre Agra, as nossas confreiras, a Ione, a Tereza Naz, a Ione Frediani, e toda a diretoria. Nós agradecemos e te recebemos com os braços abertos. Um abraço virtual, mas é muito caloroso, com a sua presença aqui na nossa live. E, como sempre, a gente tem que apresentar, né? A desembargadora Ivani Conte, ela é desembargadora do TRT da 2ª Região. Ela foi procuradora do trabalho juntamente comigo no Ministério Público do Trabalho. Ela entrou pelo 5º também, nós também entramos. Ela já foi advogada, já foi professora lá da Faculdade de São Bernardo, né? Ainda continua lá, né, professora? Continuo, já vai fazer 30 anos que eu estou lá. 30 anos lá como professora, querida demais. A desembargadora, ela é especialista da OIT, tem várias obras publicadas, portanto, é uma honra recebê-la aqui na nossa academia, virtualmente, para esse bate-papo. E depois gostaria que você, na hora que terminar, você gravar lá no IGT, só você pode gravar e mandar para a gente aqui, tá bom? Eu vou mandar para a diretoria. Sem problema, eu gravo no IGTV, pode deixar. Muito legal, viu? Então, minha querida Ivani, o pessoal lá, peço desculpa ao pessoal, os colegas da academia, por esse contratempo aí, mas nós já resolvemos. O importante é ouvir a nossa querida Ivani, e vai falar sobre seguro fiança, né? É um tema novo para o direito do trabalho, embora já tenha previsto na reforma, tem ato conjunto lá no TST, enfim, muita normatização, mas é importante a experiência, né? A questão prática, como a desembargadora tem se debruçado sobre essa temática lá no TRT da 2ª Região, e na sua posição também como professor, como doutrinador. Então, fique à vontade para fazer as suas considerações, minha querida amiga. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar todos os nossos assistentes ou assistidos, ou os nossos telespectadores, não é isso? Porque agora é tudo na telemática. Quero fazer um agradecimento especial de coração para a Ione Frediani, que está levando essas lives da Academia Brasileira todos os dias, esse café da manhã que já é uma referência para nós, né? Todo mundo espera às 8 horas da manhã para entrar e ver aí o bate-papo com a academia. Quero fazer também um agradecimento especial à Tereza Narras, que foi quem teve a ideia de me convidar e tudo mais. E quero te dar um abraço muito caloroso, porque nós fizemos mestrado, doutorado juntos na PUC, fomos colegas de trabalho no Ministério Público e contemporaneamente também fomos para o tribunal, você aí para o Tribunal de Espírito Santo e eu aqui de São Paulo, e me parece que você já se aposentou, né, Carlos Henrique? Você é um querido, né, e de muitos anos, de longa data. E nós passamos aqui anos muito agradáveis na nossa pós-graduação e fizemos uma turma, né, da pós-graduação muito bacana. Então é um prazer revê-lo, né? Esse tema que eu vou falar, na verdade, o que eu quero passar é os cuidados que nós temos que ter para aceitar uma pólice de seguro dentro do processo do trabalho. Eu, inclusive, escrevi um livro sobre esse assunto, e está editado pela Juruá, né? E o livro foi escrito antes mesmo do TST editar aquela resolução número 1 de 2019, regulamentando, inclusive na ocasião eu conversei com o Dr. Lélio, né, Bentes, e ele
falei para ele dos problemas que nós estávamos enfrentando com as apólices de seguro, e eu penso que isso é para o aperfeiçoamento do Instituto, né? Então, eu vou fazer assim, um breve histórico dessa apólice, do que é o seguro. Nós temos 2 tipos de garantia de obrigações previstas no Código Civil, que é a fiança, né, que é a fiança fidejussória, a fiança pessoal, e a fiança, originariamente, ela surgiu só tendo como fiadora a pessoa física, e depois passou a ser a pessoa jurídica, e ela passou a ser explorada pelos bancos. E nós temos, então, também a figura da fiança bancária. E hoje é possível ter fiança de pessoa jurídica. E ao lado da fiança, o seguro. Nós temos toda a regulamentação do seguro no Código Civil. E o Código Civil traz que o seguro, o contrato de seguro, ele tem prazo de vigência. Então, inicialmente o seguro, ele foi pensado para obrigações, para cobertura de bens materiais. Então, inicialmente, o seguro surgiu no mercantilismo para cobrir as cargas nos navios em que o comércio marítimo tomou vulto e criou-se a figura do seguro no comércio marítimo, lá no mercantilismo, para cobrir cargas, mercadorias. E sempre teve essa ideia de cobertura de bens materiais. Mas depois isso se expandiu para a cobertura também da integridade psicofísica, e nós temos a figura do seguro acidente de trabalho e seguro de vida, né? E depois, mais modernamente, assegurar o cumprimento de obrigações, qualquer tipo de obrigação, seja obrigação comercial, seja obrigação civil, e agora expandindo para as obrigações processuais, né? Mas a ideia e o conceito e a classificação do contrato de seguro, ele não foi adequado ou feito ou pensado para o processo judicial, porque o processo judicial não tem prazo para terminar. E o seguro tem aquele prazo. Então, nós teríamos que ter uma cláusula de renovação automática, mas como o Código Civil só permite a renovação do seguro uma vez. Então, olha que coisa, né? E nós temos aqui uma obrigação a ser coberta pelo seguro que não tem prazo para terminar. Então, nós precisamos fazer aí adequações do conceito de seguro que está no Código Civil para aqui, para dentro do processo. Originariamente, o seguro na área processual, ele foi inserido no processo administrativo para assegurar os contratos administrativos de licitação. A lei de licitação previa que o indivíduo tinha que dar uma caução para assegurar o cumprimento do contrato de licitação. E nem todas as empresas tinham esse montante de caução, porque o contrato de licitação, às vezes, o valor é muito grande. E eles passaram a oferecer o seguro-garantia de cumprimento das obrigações na área da licitação. Depois expandiu para os processos administrativos em que se discute tributos. Porque você, para discutir tributo administrativamente, tem que fazer o depósito do valor. E as empresas passaram a utilizar o seguro-garantia lá no processo administrativo de tributação. Com isso, passou-se a admitir dentro da lei da execução fiscal, para discutir o tributo na lei da execução fiscal. Olha que interessante. E o Código Civil antigo assimilou essa ideia e foi inserido no Código Civil. E depois o Código Civil, o Código de Processo Civil, né? E o Código de Processo Civil novo já abarcou, já trouxe a figura do seguro-garantia judicial dentro do Código de Processo Civil para garantia das obrigações civis processuais. E com isso expandiu e veio parar dentro da CLT, evidentemente, por conta da reforma
da Lei 13.467. Mas antes mesmo da reforma, já se cogitava de aplicar seguro-garantia aqui no processo do trabalho, por conta da subsidiariedade da lei da execução fiscal. Então, muitos juízes, mesmo antes da reforma, já aplicavam o seguro-garantia judicial aqui no processo de trabalho, por conta da subsidiariedade com a execução fiscal. E com a reforma, como expandiu, então nós tivemos aí os artigos 899 e 879, que tratam tanto do depósito recursal quanto da garantia do juízo na execução, a figura, então, do seguro-garantia judicial equivalente a dinheiro, né? E nós começamos aqui a discutir essa questão de quais são os requisitos do seguro-garantia no processo do trabalho. Porque nós temos aqui peculiaridades do processo de trabalho que nós temos que adaptar. E eu verifiquei no estudo que a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que fiscaliza as seguradoras e autoriza o funcionamento das seguradoras, porque quem explora seguro é uma atividade licenciada pelo governo, autorizada pelo governo, tem que ter lastro, tem que ter um contrato social e tem que ter um fundo de risco registrado lá no governo, porque a seguradora tem que ter o dinheiro para cobrir o sinistro na ocasião oportuna, e toda a apólice de seguro emitida tem que ser registrada na SUSEP. Por quê? Porque a seguradora não pode emitir número de apólice superior aos seus fundos de risco. Por isso a importância, doutor Carlos, de toda vez que o juiz receber uma apólice de seguro, olhar no site da SUSEP se o seguro está registrado ou não. Olhar no site da SUSEP se a seguradora está regular, se ela está licenciada para funcionar. Porque eu posso ter uma seguradora que acabou de abrir, já está emitindo a apólice, ela ainda não está regularizada, ou ela está emitindo a apólice sem registrar na SUSEP. Então, todo mundo que vai aceitar aí o seguro-garantia judicial, a primeira coisa a ser feita, olhar a regularidade da seguradora e analisar no site da SUSEP, né, www.susep.org.br, se aquela apólice que tem um número, se ela está lá registrada. Porque se ela não está registrada, pode acontecer da seguradora expandir no mercado a apólice sem ter o lastro econômico. E isso pode dar uma quebra no futuro das ações trabalhistas. Então, este é o primeiro cuidado. Os dois primeiros cuidados, que são requisitos subjetivos de verificar a idoneidade, regularidade, a idoneidade jurídica e financeira da seguradora. As seguradoras, elas também publicam balancetes. Você tem como entrar e ver o capital da seguradora, né? E tem como ver na SUSEP o número de apólices emitidas, para poder fazer um balancete aí e verificar se é idônea aquela apólice. Porque senão nós vamos arriscar ficar sem a garantia no processo. Os demais requisitos são requisitos formais e de conteúdo. Então, eu tenho um requisito formal de que a apólice de seguro ela tem que ter as cláusulas de sinistro, e ainda ela tem que ter quem é o destinatário daquela apólice de seguro, o número do processo judicial. E quem é o destinatário da apólice de seguro é o juízo da quarta vara, o juízo da quinta vara, né? Mas nós temos que identificar o número do processo, quem é o reclamante, quem é a reclamada. Então, toda apólice de seguro tem que ter esses dados obrigatórios. Porque senão fica fácil você pegar uma mesma apólice e juntar em vários processos, e não é possível. Uma mesma apólice assegurar mais de um processo, tá? Outra questão interessante é o prazo de vigência da apólice. Nós temos apólice com vigência de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos,
Só que o Código Civil fala que a apólice, o prazo de vigência é de no máximo 2 anos, né? Renovável por igual período. Nós temos que ter o cuidado de ter uma cláusula de que a apólice de seguro será renovada 60 dias antes da sua vigência. Se 60 dias antes da sua vigência não vier uma apólice nova no processo, configura-se sinistro e o juiz já está autorizado a despachar deposite-se. E também ter como cláusula de sinistro o despacho judicial determinando o depósito. O simples despacho judicial determinando o depósito é configuração de sinistro. E essa cláusula, ela é imprescindível na obrigação processual, né? Não é, se o devedor foi intimado e não pagar, então é sinistro. Não, não é isso. É o despacho do juiz, porque ele é o destinatário, é o despacho do juiz determinando deposite-se, é sinistro. Então isso para nós fica de bom tamanho, porque se a apólice não for renovada 60 dias antes, o juiz já escreve deposite, configurou sinistro. Se o juiz verificar que a empresa está em recuperação judicial ou falida, o juiz pode despachar deposite. Se vier alguma notícia nos autos de evasão de bens da empresa, de mudança, de fechamento, de encerramento, qualquer coisa que seja, que coloque em risco o processo, o juiz despacha, deposite. Então, para nós é muito importante as cláusulas especiais, chamadas cláusulas de sinistro, né? E uma outra cláusula é a seguinte: qualquer embaraço entre o tomador do seguro, né, e a seguradora não deve trazer consequências para o processo. Então, configura-se sinistro o não pagamento do prêmio, porque existem prêmios que são pagos mensais. Eu posso fazer uma apólice de seguro para pagar em 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, né? E vai que o tomador não paga uma das parcelas e aí o seguro não cobre. Então, essa cláusula de não pagamento do prêmio, ou se o tomador não ficou devendo algum documento, ou se ele ficou devendo alguma certidão, isso não deve embaraçar o processo trabalhista. Essa obrigação entre seguradora e o tomador é inter alios, ela não deve, o juiz não tem nada a ver com isso, o processo não tem nada a ver com isso, as partes do processo têm nada a ver com isso. Então, isso não deve embaraçar. Caso haja esses obstáculos, a seguradora passa a ser responsável solidária com o débito trabalhista. Então, cláusula essencial é a responsabilidade solidária da seguradora e a renúncia ao benefício de ordem. A seguradora não pode dizer, execute-se primeiro o tomador do seguro para depois me executar. Então, essas cláusulas de risco, de renovação da apólice de seguro 60 dias antes, cláusula de renúncia do benefício de ordem e cláusula de responsabilidade solidária da seguradora são importantíssimos para as obrigações processuais, sem as quais não dá para aceitar uma apólice de seguro. Outra questão é o valor da apólice. A apólice tem que ter o valor do depósito recursal, se for o caso, com mais 30%. Porque o depósito recursal, ele corre juros e correção monetária. Todo mundo diz, não, mas tem uma tabela, por que eu não posso fazer um seguro fixo? Ora, porque antes o depósito recursal era no fundo de garantia, corria juros e correção, lá própria do fundo. Agora o depósito recursal fica em depósito à disposição do juízo, mas ele também corre juros e correção. Então esses 30% é para os juros e correção. Porque senão você vai levantar uma apólice, caso o trabalhador queira levantar o depósito recursal e ele não tenha como executar o restante, ele tem que levantar esse depósito recursal com juros e correção ou o equivalente aos juros e correção. Então, um outro requisito de conteúdo é o valor do depósito, seja depósito recursal, seja depósito para garantia do juízo,
ter o valor do débito ou o valor do depósito com o acréscimo de 30%. Então, se eu tenho uma dívida de 100 mil, não é isso? Eu tenho que depositar, eu tenho que fazer uma apólice de seguro de 130 mil, né? Para isso, pode ir fazendo a interrupção, Carlos. Então, minha querida, não, sua exposição maravilhosa. Mas, assim, então, o pessoal está fazendo um monte de perguntas aqui, e uma das perguntas é o seguinte: algumas empresas utilizam como substituto do depósito recursal o seguro, né? A fiança bancária, o seguro de fiança bancária ou o seguro garantia, né? Como no termo do ato normativo. Aí, neste caso, quando dá execução, o empregado é obrigado a aceitar a apólice ou seguro, um parte do seu crédito? Não é isso, é que ele não vai pegar a apólice na mão, a seguradora vai depositar o dinheiro. Porque a apólice é equivalente a dinheiro. Então, quando o juiz diz deposite, a seguradora tem que depositar o valor que está ali na apólice, a seguradora tem que fazer o depósito. Por isso a importância da cláusula de responsabilidade solidária, né, da seguradora com... Porque, exatamente, porque assim, você tem uma execução assegurada por uma apólice de seguro, beleza? Então, a primeira coisa que o juiz vai fazer é falar para o devedor, pague em 48 horas, não é isso? Se ele não pagou em 48 horas, já está configurado o sinistro, aí o juiz diz para a seguradora, dá um despacho para a seguradora, e manda um ofício para a seguradora, deposite-se. Então, a seguradora tem que cobrir o sinistro. É um sinistro, é como o seguro de carro. Quando você faz o seguro do carro e você bate, a seguradora não deposita o dinheiro na sua conta? É a mesma coisa. Então, o trabalhador não vai pegar papel na mão, ele não vai pegar a pólice de seguro, ele vai pegar o dinheiro. Né? Porque a seguradora vai depositar o dinheiro diante da cláusula de sinistro. E nós temos que tomar, então, cuidado, e o juiz começa a exigir essas cláusulas de sinistro, porque o que acontece que eu percebi? Lá na área da execução fiscal, a Fazenda Pública começou a exigir todos esses requisitos subjetivos, objetivos e de conteúdo que nós estamos conversando. Então, a Fazenda Pública não aceitava a pólice de seguro com prazo de vigência, ela não aceitava que qualquer embaraço a seguradora deixava de cobrir. Então, lá eles começaram a fazer exigências. E o que aconteceu? A AGU, a Advocacia Geral da União, fez uma normativa interna de quais os requisitos que a pólice de seguro deveria ter para que servisse de equivalente a dinheiro para fins de execução fiscal. Essa listagem acabou fazendo com que a SUSEP fosse mudando as suas resoluções. Então, muitas dessas questões que nós estamos conversando já estão na resolução da SUSEP, mas algumas ainda não. Então, à medida que o judiciário vai exigindo, a SUSEP vai se adequando e soltando as resoluções, até que chega uma hora que fica de bom tamanho e fica adequado, entendeu? Então, a propósito, minha querida Ivani, o ato conjunto lá do TSE número 1 de 2019, você acha que ele atende a esses requisitos objetivos, subjetivos? É satisfatório esse ato conjunto ou está faltando mais alguma coisa? O que você acha? Não, o ato conjunto é satisfatório, porque na ocasião que eu conversei com o doutor Lélio, inclusive, eu falei para ele assim, olha, já existe a portaria 440 da AGU, que trata desse assunto, e ela traz um checklist dos requisitos objetivos, subjetivos e de conteúdo e as formalidades que uma apólice de seguro deve ter e que uma fiança ou pessoal ou bancária deve ter. Então lá tem um checklist mesmo, um quadro com checklist, que a vara do trabalho devia ter aquele checklist colado na tela do computador e fazer aquele checklist.
Eu trago esse checklist no meu livro. E a instrução normativa do TST foi mais ou menos em cima desse checklist. Então, a minha sugestão é que todos peguem essa normativa do TST número 1 de 2019 e leia para verificar se estão presentes todos aqueles requisitos daquela apólice de seguro, sob pena de correr um risco do processo no futuro não ser acobertado. E aí a natureza alimentícia dos créditos, 90% dos créditos tem natureza alimentícia, né? Então, realmente é um drama, né? Vira um drama, um processo, na verdade... E existe agora também, porque, e agora, doutor Carlos Henrique, isso é um novo nicho no mercado, e eu quero dizer uma coisa, a instrução normativa do TST, número 1 de 2019, ela tem 2 artigos ali que foi objeto de reclamação no CNJ. Porque ela dizia o seguinte, se já tem dinheiro no processo, não pode aceitar a apólice. Então, se eu já fiz uma penhora a Bacenjude, já tenho dinheiro na mão, por que eu vou trocar dinheiro por papel? Então, tem o artigo 7º e 8º da instrução do TST era nesse sentido. E houve uma reclamação perante o CNJ, e o CNJ tornou ineficaz esses 2 artigos da instrução normativa do TST, dizendo que não, que a apólice de seguro é equivalente a dinheiro, então é possível dar a apólice de seguro inicialmente como depósito recursal, ou é possível dar o dinheiro e depois substituir por apólice. Porque ambos têm o mesmo valor. Ótimo, a apólice é equivalente a dinheiro? É. Mas para que ela seja equivalente a dinheiro, ela tem que ter esses requisitos que eu falei. Porque se faltar um deles, a equivalência a dinheiro se perde. Isso é então muito importante. Isso que... Hã? É muito importante essa sua observação, porque são tantos requisitos que devem ser observados, e aí até a questão do ônus da prova, né? Quem tem o ônus de provado? Quem está oferecendo a apólice? Então, quando você oferece uma apólice, a parte contrária deveria se manifestar. Ela tem que se manifestar sobre a apólice. Agora, o juiz é o primeiro fiscal do processo, não é isso? Então, o juiz pode já de plano olhar se a apólice cumpre esses requisitos e de plano, independentemente da parte contrária falar, se o juiz já verifica que tem algum defeito, ele já dá prazo para regularizar, tá? Também não dá para indeferir a apólice de plano sem dar prazo para regularizar, porque isso também está no CPC, isso também está na normativa. Se tiver irregularidade da apólice, prazo para regularizar, né? Que é o que eu faço aqui no depósito recursal. Então, mas se faltar um desses requisitos, ele não é equivalente a dinheiro. Então, a gente diz que a apólice é imprestável ao fim a que se destina, ela é ineficaz, porque ela contém vício de forma ou de conteúdo, e ela não tem a equivalência a dinheiro neste caso. E aí o juiz pode recusar a apólice, mostrando os defeitos, né? E aí, no caso do recurso, a consequência seria a deserção do recurso. Exatamente isso que acontece. Por exemplo, essa semana eu tive um depósito recursal em apólice de seguro. Eu notei que a apólice não estava registrada na SUSEP, eu dei um prazo para regularização e a parte não regularizou. Então, se ela não está registrada na SUSEP, o que significa? Que a seguradora está soltando mais apólice do que o lastro econômico que ela tem? E aí, neste caso, você dá deserção. Porque você pode dizer, olha, regularize-se a apólice de seguro ou apresente o equivalente em dinheiro. Ou uma coisa ou outra. A parte que tiver dificuldade com a seguradora de regularizar, porque faltou um documento ou sei lá o quê, e ela não registrou por causa disso, não sei, ela pode depositar em dinheiro, regulariza a apólice depois, e depois ela vem e troca.
o dinheiro pela apólice, não tem problema nenhum. Né? É possível. A idoneidade da apólice. Se a apólice for idônea, aí fica tudo tranquilo. Exatamente. Idoneidade, que significa olhar os requisitos de existência e de validade, não é isso? É verdade. Primeiro olha os requisitos de existência. Está registrado? Porque se ela não está registrada, ela não existe. É condição sine qua non da sua existência o registro na SUSEP. Então, primeiro os requisitos de existência e depois os requisitos de validade. Por exemplo, se o juiz não aceitar o seguro fiança, sem demonstrar o porquê que ele não aceita, a parte poderá... Aí cabe mandado de segurança. Nós temos mandado de segurança por ato de autoridade, que de plano fala, eu não concordo com a apólice. Não, não é eu não concordo. Eu não concordo por quê? Né? Eu não concordo por quê? Fundamentação exauriente, né? Tem que ser, né? Isso, exatamente. Não atender esse requisito, não atender o artigo tal, da linha tal, para poder afastar o abuso ou a ilegalidade do ato do juiz. Né? Exatamente. Então, o cuidado que o juiz tem que verificar é se aquela apólice é equivalente a dinheiro ou não. Porque se ela não tiver esse equivalente... Porque o que significa ser equivalente a dinheiro? Significa estar disponível a qualquer tempo para o juiz. Significa estar disponível a qualquer tempo. Porque se tiver uma cláusula que diz que a seguradora só vai depositar depois de 90 dias, porque o fulano vai ter que apresentar certidões negativas atuais. Gente, isso não é equivalência a dinheiro. Ele tem que estar disponível, como se fosse um dinheiro que eu fosse no banco sacar. Então, qualquer embaraço para a seguradora soltar o dinheiro, porque às vezes tem umas cláusulas que coloca que o indivíduo vai ter que trazer um monte de documento, provar um monte de coisa e que a seguradora vai depositar em 90 dias. Isso não é dinheiro. A liquidez exatamente. Então, eu olho a idoneidade, a equivalência de dinheiro e a sua liquidez imediata. São 3 requisitos. Né? A validade, o conteúdo que é equivalente a dinheiro e a liquidez imediata. Qualquer cláusula na apólice que me tire esses requisitos é imprestável ao fim a que se destina. Ótimo. Isso é muito importante, esse esclarecimento para os advogados, para quem está nos assistindo aqui, sobretudo para os colegas juízes, né? E eu quero falar uma coisa, Carlos Henrique, que ninguém trata. Nós ficamos olhando o lado da reclamada. A reclamada pode dar apólice na hora de discutir a execução, ela pode dar apólice na hora do depósito recursal. O trabalhador também pode se valer da apólice, né? O trabalhador não faz depósito recursal, mas ele pode pedir o levantamento do dinheiro, do incontroverso, antes de terminar a fase recursal ou a execução. Ele pode dar uma apólice e levantar o incontroverso. E aí, na verdade, em eventual mudança do julgamento lá à frente, né, inversão da sucumbência, fica lá a reclamada também garantida, né? Exatamente, ele pode dar, porque se tiver reversão, vamos supor que existe um recurso de revista, que o recurso da reclamada é contra uma súmula. Está na cara que a reclamada não vai ter sucesso no seu recurso, mas aquele recurso está impedindo o trabalhador de levantar o dinheiro. Pelo entendimento que a execução só vai até a penhora, né? Exatamente, a execução só vai até a penhora, mas o trabalhador pode pedir o levantamento do incontroverso antes de terminar a fase recursal, dando a apólice de seguro. Sabe uma outra coisa? Ação rescisória. Você não tem que dar um depósito na ação rescisória? É possível oferecer a apólice de seguro na ação rescisória. E quando o juiz exige uma caução, porque a parte pede ou uma liminar, ou uma cautelar, ou uma tutela de urgência, ou uma tutela de evidência,
que é para você conseguir a tutela de urgência, evidência e tal, você pode oferecer uma apólice para o juiz ficar mais seguro e te dar a tutela de urgência e de evidência. Não tem problema nenhum. Né? Aí, e sabe outra coisa? Né? É importante, o advogado é que sabe se ele tem um bom direito ou se é um mau direito, né? Pois é. Vale conversar com o cliente para saber, olha, vamos correr esse risco, é melhor a gente, você está querendo capitalizar, está usando dinheiro na mão, vamos fazer isso, né? Olha, qualquer caução que você tenha que dar em juízo para obter uma cautelar, uma liminar, uma tutela de urgência e de evidência, se o pedido vier acompanhado com uma apólice de seguro, o juiz defere. E sabe uma outra questão? O ato do conjunto do TST, o ato número 1, não regula isso, não fala sobre isso. Não. Isso está no meu livro. Que eu já tratei das cauções em geral, entendeu? Do processo. E outra coisa, sabe as medidas subrogatórias no processo que o juiz faz? O juiz apreende a carta de motorista do indivíduo, bloqueia o passaporte, como forma de coartar a execução. Você pode substituir as medidas subrogatórias e oferecer o seguro, fiança, para o juiz liberar sua carta de motorista. Olha quanta coisa que eu posso fazer, não é isso? Então, e sabe o que mais? A apólice idônea é vantajosa, Carlos Henrique, porque você suprime toda a discussão na execução de penhora, bem penhorável, impenhorável, bem de família, arrematação, adjudicação, remissão. Fica abreviada a execução. Terminou a execução, deposite. Se não depositou, a seguradora deposita. Não se discute a fase da penhora e as correlações com a penhora. E a carta de arrematação, a adjudicação, não precisa fazer leilão, passeamento. Olha que beleza. Então, isso é uma boa observação, porque, a princípio, com a reforma trabalhista, muita gente criticou a fiança bancária, seguro judicial, seguro garantia. Isso vai trazer uma série de complicações para o processo de trabalho, etc. Então, bom, você está desmistificando isso, dizendo, olha, não é nada disso, não. O que acontece é que a gente só pensa no dinheiro, né? A gente só pensa no dinheiro. Mas quando se fala em bens oferecidos à garantia, na execução, fica uma coisa interminável. Depois tem leilão, tem praça, tem... Quer dizer, um negócio suprime tudo, essa fase fica suprimida, não preciso dessa fase. Abrevia o processo em assim, uns 2 anos ou mais. Você abrevia o processo. Eu trago também no meu livro lá as vantagens e as desvantagens do seguro-garantia. E eu verifico que a apólice idônea tem mais vantagens do que desvantagens. Agora, a desvantagem é você não fiscalizar a idoneidade da seguradora e a idoneidade e a liquidez da apólice. Essa é a desvantagem. E o que eu digo a você é que 70% dos processos hoje estão com seguro-garantia, porque nós estamos trocando o tempo todo. E esse dinheiro ele volta para o mercado, para a liquidez do mercado e para capital de giro das empresas. E principalmente nesse tempo de Covid, então nós estamos tendo muito pedido de substituição de dinheiro por apólice, entendeu? Ajuda em tempos de Covid a solvabilidade da empresa e a liquidez da empresa, né? Mas esses cuidados têm que ser tomados. Minha querida, infelizmente a gente já está chegando ao final, né, da nossa live aqui. É uma pena, né, sua brilhante exposição. Gostaria que você falasse sobre o seu livro aí, aproveitar. Olha, o meu livro chama-se Carta, Fiança e Seguro Garantia Judicial no Processo do Trabalho, pela Juruá. Tem a versão e-book, né, que é digital, você entra na Juruá e baixa lá o digital, e tem na versão papel também. Eu lancei o Licilivo ano passado, agora em julho eu vou já fazer as atualizações, porque nós tivemos muitas mudanças, e a jurisprudência também já cresceu nesse sentido, mas é só entrar no site da Juruá que vocês acham. Ivani Contini Bramante, Carta, Fiança e Seguro Garantia Judicial. Eu trato dos 2 institutos.
Parabéns, Ivani. Nossa, então, Beijo. recomendadíssimo esse livro dela. Estamos já esperando a segunda edição, não é isso? Deve sair em Isso, breve. eu estou revisando. Até agosto eu já revisei e já vai sair a nova edição. Muito bem. Parabéns a você. Parabéns por toda Obrigada. a sua dedicação à magistratura, à docência. Uma pessoa maravilhosa que eu tenho a honra de tê-la como amiga, fraterna. E a academia te agradece de coração todas as suas explicações aqui, foram muito úteis. Eu fiquei Eu maravilhado, quero aprendi agradecer muito. à academia também, porque eu sou da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social e você da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, e nós fizemos um evento conjunto, Trabalho e Previdência, neste ano, foi um congresso virtual também, né? Maravilhoso, telepresencial, e essa parceria das duas academias me deixou muito feliz, né? O ministro Alexandre participou e foi muito bom. E eu espero que nós, todo ano, nós tenhamos aí pelo menos um evento conjunto das duas academias. Maravilha, já da minha Obrigada, viu? parte, o meu total apoio. Beijo. Fique com Beijo para Deus, todo um dia com mundo você. e fico à disposição para uma próxima oportunidade. Tá certo, querido? Dias melhores para sempre. Sempre. Uou! Eu Fica com esqueci de Deus. falar para você cantar, porque toda vez você canta e ainda você faz elogio para sua esposa, que começa com Ju, é Jucirema o nome dela? Como é que é o nome dela? É Jurema. É Jurema. Tchau, um Grande beijo. abraço. Tchau, tchau, Beijo. querido. Amém. Tchau. Tchau.